Bom, vamos lá, turma. Vamos conversar, né? Porque o negócio só piora, né? Eles não entendem que perderam, né? O Alexandre de Moraes, o Flávio Dino e toda aquela corja lá do Supremo Tribunal Federal. Eles continuam dobrando apostas sem ter mais fichas, né? Eles não têm mais fichas na mão. Me lembro até de um meme, né? Que do Donald Trump jogando pôquer com o Alexandre de Moraes, o Donald Trump com aquele monte de fichas na frente, e o Alexandre de Moraes não tinha a ficha nem para aquele pingo, sabe quando você tem que fazer aquele pingo ali, a abertura da mesa? Ontem, antes do vazamento, né? Primeiro explicar ao pessoal o que aconteceu com por que teve esse vazamento, porque é importante a gente entender a causa, né? Fishing Expedition, em inglês, nem sei como é que o pessoal traduz em português. Pesca probatória. Pesca probatória. É quando você cria provas porque você não tem nada para acusar o seu oponente, o seu inimigo. Você vai lá e invade a casa dele, pega o celular dele, pega o computador, tenta encontrar alguma coisa, ou seja, você não tem... Você pode até ter um objeto de investigação, mas você tenta ampliar esse escopo catando tudo que tiver à sua mão. Só nosso retorno, né? Nosso retorno caiu. E aí o que acontece? Você fica querendo criar coisas, você fica querendo pegar alguma coisa de alguém. Então, quando você não tem nada, você tem que inventar provas. Literalmente, inventar provas. Então, eles fizeram isso ontem com o pastor Silas Malafaia voltando de Lisboa, quando ele chegou no aeroporto do Rio de Janeiro. Então, tomaram o celular dele, né, para pegar blocos de anotação religiosa. Então eles fizeram isso. Como pegaram teus blocos de aula, né? De anotação de aula, lembra? Lá como sabe disso? Você me falou qualquer coisa. Eles pegaram na Polícia Federal. Uma das agentes, essa era a única mulher que estava lá, como agente, eram 2 homens assim, de sexo, né? Tô dizendo que eles eram homem, né? E... porque tem que ser muito covarde pra fazer o que eles fizeram. Tem que ser muito covarde pra apontar a arma pra uma mulher grávida de 9 meses, né? E aí, a vagabunda da PF pegou uma folhazinha dobrada, assim. Falou assim, olha o que eu achei, e mostrou pro delegado. E aí eu olhei e falei assim, mas isso aí é nota de aula. Ela falou, mas olha o conteúdo. Eu falei assim, isso são frases do Stalin. É uma aula minha sobre o Stalin. É uma aula sobre estratégia e tática do Stalin, explicando o que o comunismo faz. E aí, ela meio titubeando assim, eu falei assim, abre aí agora, bota no Google alguma frase desse texto aí, vocês vão ver que não tem nada meu. Aí eles colocaram e caiu no marxist.org, né? Marxist.org, que é o site da Biblioteca Marxista Online. E aí eles viram lá que era do site marxista. E eles fizeram a mesma coisa com o pastor Silas Malafaia, só que tem um detalhe importantíssimo. 3 horas, mais ou menos, antes das mensagens vazarem, e isso foi calculado, a Folha de São Paulo noticia isso aqui. Coloca na tela aí, produção, por favor. A Folha de São Paulo noticiou isso aqui. Dá um clique na imagem, que aí vai... Isso. Moraes tem cartão de crédito de bandeira americana bloqueado após lei Magnitsky. Isso aqui, se você for pegar o horário, isso foi poucas horas antes de vazar os áudios das mensagens do pastor Silas Malafaia. O que é criminoso por parte da PF. Sim, a investigação é sigilosa. Sônia Abrão, né? O processo é público, mas a investigação é sigilosa. E aí... Que, aliás, é uma investigação fajuta. Sim. E ainda tem, né, esse tipo de coisa. E aí, houve essa canalice, eles simplesmente entregaram para a imprensa para poder abafar esse fato. Só que tem um detalhe. A matéria, ela não tá só ela não é só um cronômetro marcadinho para ser solta antes do que a PF entregou para a imprensa, às pressas. Tem um detalhe maior. Seletivamente. Totalmente. Só que tem um problema maior. Agora pode tirar a imagem e vamos aos tweets. Coloca em tela inteira para o pessoal poder acompanhar comigo. A Folha só descobriu hoje, no caso ontem, né, que Alexandre de Moraes teve seu cartão de bandeira americana bloqueado. Mas calma, o bloqueio foi semana passada, no mínimo, porque eles escrevem no texto da matéria que eles confirmaram isso com o ministro da STF, confirmaram isso com o banco, e eles estavam falando de algo que ocorreu antes da decisão do Dino. Eles falam isso. Jornalismo investigativo de vanguarda. Informar com delay para não traumatizar o leitor.
Vamos pro número 2 ali, vai descendo. A solução encontrada? Um cartão Elo. Sim, porque é óbvio que um cartão criado por bancos estatais brasileiros Tem o Bradesco vai no meio blindar alguém da lei Magnitsky, assinada pelo Tesouro dos Estados Unidos. Próxima inovação, Pix revolucionário contra sanções internacionais. Rapidinho nesse número 2 aí. O Elo é Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco. Os três têm negócios nos Estados Unidos, os três estão... Eu comento um pouco sobre isso. Então tá. Os três estão no sistema SWIFT, no sistema global financeiro. Então, mesmo o Elo, ele vai... podem dançar. O Banco do Brasil acabou de bloquear a conta do Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil Não, tem... Foi o cartão só. Eu vou dizer de novo, o Banco do Brasil, eu avisei aqui, o Banco do Brasil, Américas, o BB Américas aqui, tá tendo uma corrida enorme de clientes para tirar o dinheiro das agências, são 4 aqui na Flórida, todo mundo correndo para tirar dinheiro. E um grande amigo meu me ligou, desesperado, porque o dinheiro da mãe dele está todo aplicado no Banco do Brasil, me perguntando o que ele faz. Eu falei, meu amigo, o que você faz? Dolariza. E aí, vamos lá. A Folha diz que, abre aspas, fontes do STF confirmaram. Opa, peraí. Confirmaram por quê? É a pergunta que eu fiz. Para fazer de Moraes um mártir da soberania nacional? Ou para mostrar que, na prática, até o Xandão Cabeça de Piroca está sentindo o peso da tesoura do OFAC? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Antes do número 4, bota a câmera em mim aqui, por favor, produção. A Folha não precisava dizer que ela confirmou com membros da Suprema Corte. Por que ela disse que confirmou com ministros do STF? E por que ministros do STF confirmaram isso à Folha se eles poderiam ficar calados? Eles confirmaram porque eles querem o Alexandre de Moraes indo pro Beto Carreiro. Tá, Beto Carreiro, que Disney você não vai ter, não. É o lugar destinado para ele agora. Chega de Disney. Vamos lá. Número 4. Reparem, Flávio Dino correu logo para soltar a decisão dizendo que sanção estrangeira não vale no Brasil. Coincidência? Ou já estavam preparando a cortina de fumaça jurídica para o caso vir a público? Moraes, como ele disse para Reuters, disse que vai esperar a via diplomática, claro, né? Porque enfrentar um processo nos Estados Unidos poderia expor provas de abusos. Melhor deixar Lula e Itamaraty queimarem capital político tentando salvar a pele dele. E por último, moral da história. Moraes não pode usar Visa, Mastercard, Amex, nem Diners e também nem o Elo, mas pode usar o Elo para comprar pãozinho na padaria da esquina por enquanto, né? Faltou por enquanto ali. E o Brasil inteiro pode pagar a conta diplomática do vexame. Gente, isso foi um escândalo, porque a Folha de São Paulo noticiou Alexandre de Moraes perdeu o cartão dele num banco que eles não querem dizer qual. Aí hoje, tem um link aí, Pedrão? Eu mandei aí no grupo. Hoje, nós sabemos que ele perdeu o cartão de crédito dele lá no Banco do Brasil. É óbvio que ele também irá perder a conta. O pessoal tá... O que tá acontecendo nesse exato momento? Tá aí, ó. Banco do Brasil bloqueia cartão de Moraes por causa da lei Magnitsky. Depois tira um print, que fica mais fácil do que abrir o link, mas tudo bem. A gente não paga esses sites de bosta igual o valor, não. Ele perdeu o cartão de crédito porque os bancos estão entendendo agora o que eles não podem fazer. Porque eles estão tentando de tudo para salvar o Alexandre de Moraes. Toda tentativa possível está sendo aplicada para tentar ajudar o Alexandre de Moraes. Só que eles não querem deixar rastro de que eles estão ajudando o Moraes, porque senão isso também faz com que eles entrem na lei Magnitsky. E eles não querem. E nós afirmamos aqui desde o início que isso iria acontecer. Os bancos não iam segurar o peso da lei Magnitsky para cima do Alexandre de Moraes. E agora não é só o Alexandre de Moraes. Todo mundo sabe que outras pessoas também virarão alvo. Ontem, segundo o Paulo Figueiredo, eu ainda não confirmei aqui, quero até confirmar, eu não tenho ainda essa informação, estou repetindo o que o Paulo Figueiredo disse, de que o Pacheco e o Lewandowski não têm mais o visto americano. Eu vou confirmar com as minhas fontes e depois eu posso dizer para vocês. Mas segundo o Paulo Figueiredo, essa é a informação. Não duvido, né? O Paulo não falaria isso sem ter uma fonte boa. E é óbvio, a situação deles está complicada. Gente, é importante que você em casa entenda. Para que a Folha de São Paulo tenha de dizer nós confirmamos com o ministro, é porque tem ministro que está querendo confirmar isso aí de propósito. E foi o que aconteceu ontem, no vazamento dos áudios.
Por que a PF... Vocês acham mesmo... Olha aqui pra mim. Você que tá... Ô, presta atenção. Olha aqui pra mim. Você acha que a Polícia Federal, vazando de modo criminoso um áudio, não iria ligar pro Alexandre de Moraes e dizer: eles estão falando do Gilmar. Tá entendendo? A gente pode vazar mesmo assim? É a Gestapo dele. Então, mas aí eles consultaram o Alexandre de Moraes. E a ordem é essa. Pode queimar o Gilmar Mendes. Foi claro, pra mim foi evidente. Vocês podem perceber que vai ter mudança de postura do Gilmar Mendes. Quer apostar? Quer apostar que vai ter mudança de postura? Porque ele saiu publicamente defendendo o Alexandre de Moraes. Aí agora que tem áudio do Gilmar Mendes conversando com o Tarcísio, né? O Bolsonaro que não confia no Tarcísio, isso tá claro também, tá? Isso ficou bem claro nas mensagens, não só nos áudios, mas nas mensagens obtidas. Eduardo menos ainda. Não, o Eduardo já não confiava, né? Por isso que ele bateu no Tarcísio. E aí tá claro, o que tá evidente pra mim é que Tarcísio não é da confiança de Jair Messias Bolsonaro, pode ser do Ciro, mas não é da confiança de Jair Messias Bolsonaro, por mais que ele amanhã venha dizer o contrário do que eu tô dizendo aqui agora. Eu sei do que eu tô falando. O Bolsonaro pode ir lá jogar panos quentes na parada, mas ficou evidente que ele não confia no Tarcísio. E aí, ele não confia no Tarcísio, mas o Tarcísio tentou amenizar a situação junto ao Gilmar Mendes. Só que o ponto é esse. O ponto é que a Polícia Federal, ou melhor, esses agentes prostituídos da Polícia Federal, da Gestapo do Moraes, eles telefonaram para o Alexandre de Moraes para dizer: e aí, a gente vai entregar isso aqui para a imprensa de qualquer maneira, porque tem o Gilmar no meio. O Gilmar Mendes estava conversando. Porque, convenhamos, qual é a ordem? Bolsonaro não pode conversar com ninguém, não é isso? Como é que ele poderia conversar com o Gilmar Mendes? E outra coisa, o Jair Messias Bolsonaro, ele fala: eu estou conversando ainda com outros ministros. O que o Alexandre de Moraes está fazendo é entregar os outros ministros, sobretudo Gilmar Mendes e, óbvio, né, Cássio Nunes e Mendonça. Eu não preciso ter bola de cristal para saber que o Bolsonaro está falando com eles. E é isso que ficou evidente. Agora vai lá, vai pro Beto Carreiro aí, Moraes, porque Disney nem tão cedo. Nem cartão de crédito do Mastercard e Visa, né? Exatamente. Agradecer ao Rafael Sanz, que tá nos ajudando hoje. Tá nos ajudando aí. Imagens. Vocês vão ver que vocês podem ver que eu não vou ficar precisando de olhar para baixo para mudar a câmera. É a primeira experiência, né, Rafael, como diretor de imagem. Aqui tá indo muito bem. Tá indo Muitíssimo mesmo. Obrigado aí pela ajuda. A gente trabalha sozinho, Rafael, normalmente. E o Alan corta, quando o Alan não pode, é o Max que corta pelo celular, de modo remoto, né? A mesa de corte fica ali. E então a gente agradece ao Rafa aí dando uma força. Ele participou com a gente do programa na semana passada e hoje tá ali nos bastidores nos ajudando muitíssimo. E lá vou eu bloquear um petista aqui que você pediu. Eu queria... por favor. Vou bloquear. Palhaço. Caralho. Eu queria comentar um ponto sobre esses áudios, Rafael. Claro, vamos lá, bora. Não, pode, então vambora. Mostra aí, produção. Tá, nega, eu gente interrompendo, fiz aqui a Porque conversa. O que acontece? A manchete dizia o seguinte, tá? A manchete falava que Eduardo Bolsonaro admite em áudio que intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai. Eu juro que eu não encontrei isso. Essa é a manchete. Não, a manchete é essa. A manchete mas eu li tudo. Não, a mensagem é o contrário. Vamos lá, mas é isso que eu quero mostrar. Tá falando que a anistia light não presta. Mas é isso que eu queria mostrar. Que é só pro Bolsonaro. É isso. Olha o que mas o Max é isso que eu queria mostrar. Né? Eles estão falando o quê? Eduardo Bolsonaro admite em áudio que a intenção não era anistia para todos, mas salvar o pai. Isso daí eles estão pegando do relatório da Polícia Federal. Que deturpou completamente. Tá? Porque aí você lê ali, clica ali, produção. A parte do áudio que eles estão querendo dizer, que é essa, é isso aí, ó. Se a anistia light passar, a última ajuda vinda dos Estados Unidos terá sido o post do Trump. Eles não irão mais ajudar. Aí agora vem a parte que eu acho que tem um analfabetismo funcional no meio, né? Que deve estar atrapalhando. Temos que decidir entre ajudar o Brasil, brecar o STF e resgatar a democracia, ou enviar o pessoal que esteve no protesto, que evoluiu para uma baderna, para casa num semiaberto. Ele deixou claríssimo. São duas opções. Ou a gente consegue uma anistia real, que vai de fato ajudar o Brasil, que vai parar os abusos do STF e que vai de fato resgatar a democracia, ou então vai continuar a mesma coisa e o máximo que você vai conseguir é talvez um semiaberto. E ele está falando dos anistiados, não está falando do Bolsonaro. Ou seja, não tem nada a ver. É uma mentira. É mentiroso.
Ah, mas está no relatório da PF. Mas qualquer pessoa minimamente alfabetizada, que não seja um analfabeto funcional, e lê, não chega à conclusão que a PF chegou. Na verdade, a PF já tinha essa conclusão. Ela já queria arranjar alguma coisa para justificar isso. E aí ela pegou esse áudio e falou, acho que isso aqui, talvez a gente consiga concluir isso aqui. Jogou. Agora, a canalice é a mídia cair nisso sem se questionar. Ou seja, o que o Eduardo Bolsonaro está falando é muito mais do que salvar o pai, é muito mais do que a própria anistia em si. Ele está falando o quê? Acabar com os abusos do STF. Ele falou 3 coisas ali. Salvar o país, acabando com os abusos do STF e resgatando a verdadeira democracia. Porque do jeito que está hoje, não é isso que existe no Brasil mais. Aí agora os caras vão pegar esse trecho, é esse trecho, tá? Esse trecho aqui que eu mostrei aqui para vocês, eles pegam e diz que ele deixou claro que não quer salvar as pessoas do 8 de janeiro, mas sim só o pai. É exatamente o contrário. Ele na verdade, ele está colocando a coisa mais elevada ainda. Um objetivo ainda muito mais alto, muito mais importante, que de fato é salvar o Brasil, é parar os abusos do STF, é resgatar a verdadeira democracia, que hoje não existe. Né? Então, assim, é ridículo o relatório da Polícia Federal, em primeiro lugar, porque ele conclui algo que não se segue, é a falácia non sequitur, né? Quando a gente estuda lógica na filosofia, existe a falácia non sequitur, ou seja, não se segue. Né? Você fala uma coisa, se isso, então isso. Se ele falou isso, então quer dizer isso aqui. Aí quando você repara, mas calma aí, mas daqui, da sua premissa, não tem como tirar essa conclusão. Do áudio, do texto que o Eduardo Bolsonaro falou, não se conclui o que a PF colocou no relatório, não tem como. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então é uma falácia, é um non sequitur. É a história do galo cantando. Como é que é? O galo canta toda manhã, em seguida o sol Isso, nasce. exato. Então o sol só nasce porque o galo canta. Exato, exatamente. Mas aí ainda existe a questão cronológica, que uma coisa acontece depois da outra. Nesse caso, nem isso. Ou seja, é totalmente artificial. Né? Mas é exatamente isso. Ou como os astecas, né, pensavam, né? Os maias também, de que se você não sacrificasse a pessoa, não ia o eclipse não ia acabar nunca, né? Então é isso, mas pelo menos aí há uma questão temporal, ou seja, faz mais sentido alguém errar assim do que do jeito que eles erraram ali, analisando um texto de onde você não consegue concluir nada do que foi dito. E em vez da mídia denunciar isso, ou ao menos questionar o relatório e perguntar, será que não tem outro ponto? Será que não teve um erro? Né? Ainda que você pense na boa vontade, que a gente sabe que não existe, de quem está investigando, no mínimo você deveria falar, olha, se vocês estão falando dessa parte do áudio, não se conclui isso. Ou vocês estão falando de alguma outra parte, ou teve um erro aqui. A gente sabe que não foi erro, a gente sabe que é uma narrativa. Novamente, é a mesma história que o Mauro Cid falou naquele áudio que ele mandou para um amigo. Eles já tinham a narrativa montada, eles queriam apenas que eu confirmasse tudo que a Polícia Federal estava falando. É a mesma coisa aqui, eles já tinham essa narrativa montada, de que o Eduardo não quer salvar ninguém dos presos da anistia, só quer salvar o Bolsonaro. Gente, é muito importante que vocês mostrem os casos das pessoas. Nós já falamos aqui várias vezes, tem cortes, ou de outros jornais, não importa. É muito importante que vocês mostrem para as pessoas o caso da dona Vildete, né? Acho que tem uma dona Jupira também, né? Adalgisa, ou seja, é muito importante que você mostre esses casos de idosos, pessoas com mais de 70 anos, enfermas, nunca cometeram um crime na vida, pessoas de cadeira de roda, pessoas espancadas na cadeia, porque a preocupação deles é essa. Olha aí a dona Vildete. A preocupação deles é essa aí, ó. É aqui, ó. A preocupação deles é que o povo não saiba essas injustiças, porque isso daqui mexe com qualquer pessoa de bem, minimamente de bem, tá? Ninguém aceita uma injustiça dessa. E a preocupação deles é essa. É que o Bolsonaro, ou que os aliados do Bolsonaro, mostrem para as pessoas essas injustiças, essas pessoas inocentes, honestas, pessoas de bem, que
já estão com uma certa idade, que já têm enfermidades, algumas graves, com câncer até, e estão sendo condenadas com penas maiores do que tráfico, que assassinato, que estupro. É isso que eles não querem, porque isso comove as pessoas. No fundo, é aquela história, né? Não importa o que está acontecendo, o que importa é a percepção que as pessoas vão ter. A preocupação deles é essa. Isso é típico de psicopata, né? É típico de psicopata. Ele mata quantas pessoas for preciso. O importante é que ninguém descubra que ele está matando. É exatamente isso. O governo brasileiro hoje, as autoridades do Brasil, né, de modo especial, o Alexandre de Moraes e a polícia do Alexandre de Moraes, porque a gente sabe que não é a Polícia Federal inteira, né? Tem a Gestapo do Moraes, eles são psicopatas. Eu não estou falando isso como uma ofensa, é um diagnóstico. Gente, pensa comigo, quando eles olham essas pessoas aqui, eles não pensam no ser humano sofrendo, eles não pensam nas famílias, eles não pensam nos filhos, nos netos, bisnetos, nos irmãos, eles não pensam em nada disso. Eles só pensam assim, isso pode pegar mal pra gente, isso pode enfraquecer a nossa narrativa. Olha o nível de psicopatia dessa gente, porque o Naime provou que você não precisa obedecer essa gente. Então a Polícia Federal não tem desculpa de estar cumprindo ordem. Eles estão fazendo isso porque eles querem. Porque eles poderiam muito bem se negar e falar, isso aqui é ilegal, isso aqui não tem nada, não vou fazer um relatório mentiroso, vou fazer um relatório conforme as evidências. E mais, por que só algumas partes, né, são vazadas? É o famoso vazamento seletivo, né? Já é crime o vazamento, mas fica mais claro ainda pelos vazamentos que eles não têm nada a ver com a investigação. Nada a ver com a investigação. É simplesmente para tentar, e eles erraram de maneira muito forte, né? Que bom, estão errando sempre, para tentar criar uma divisão interna na direita e jogar contra a opinião popular. Mas o que eu vi, eu não sei o que vocês pensam, mas o que eu vi nos áudios até agora foram 3 pessoas muito honestas, que pensam diferente, ou seja, a própria conclusão da Polícia Federal de que houve um conluio entre o Eduardo, Jair Bolsonaro e Silas Malafaia para tentar obstruir a justiça ou interferência estrangeira não se confirma pelos áudios. Eles estão brigando entre si porque eles estão discordando. E ficou claro também, que é uma outra mentira que a mídia estava trazendo e que a esquerda estava trazendo, ficou claro que nenhum deles queriam as tarifas, nem o Eduardo queria as tarifas. Foi uma coisa do Trump. Nós já sabíamos isso, a gente já tinha falado isso aqui no Conversa, que as tarifas não teve nada a ver com as reuniões do Eduardo e do Paulo. Foi o Trump que aproveitou ali o momento e colocou uma pauta que o Trump queria colocar. E aí ele aproveitou as duas coisas. Então, assim, a tese de que há um conluio de Jair, Eduardo e Silas caiu por terra com os áudios. Não tem confirmação. Ali mostra que foi exatamente o contrário. Eles estavam discordando sobre como agir, sobre como reagir. Então, assim, foi um grande tiro no pé esses vazamentos. Tá? Eles depõem muito mais a favor de Jair, Eduardo e Silas. E eu fiquei espantado com a honestidade do Silas Malafaia. Confesso que eu sempre tive um pé atrás com ele, mas ele cresceu muito na minha visão, porque não é fácil, né? Você chegar para uma pessoa que você admira, né? Que você tem ali uma amizade, que você tem como um aliado político e usar palavras duras para discordar daquela pessoa. Isso para mim demonstra uma grande honestidade, eu acho que isso ninguém pode negar, tá? A única coisa que eu não gostei é que ele fica babando o ovo da grande mídia, né? Mas fora isso... Bom, mas então, rapidinho, a gente vai ter uma entrevista daqui a pouquinho, o Alan tá acertando aqui, mas só para resumir então, a Polícia Federal, essa Gestapo do Alexandre de Moraes, indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro porque considera que eles tentaram interferir nesse julgamento fajuto sobre uma tentativa de golpe de Estado. O Silas Malafaia acabou não sendo indiciado, mas ele acabou virando alvo
quando desembarcou ontem no aeroporto do Rio de Janeiro, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, vindo de Portugal. Foi abordado pela Polícia Federal, teve que entregar os cadernos com anotações religiosas, o celular e o passaporte, né? E essa investigação, entre aspas, da Polícia Federal, tem que ter muitas aspas mesmo, ela reuniu mensagens e áudios que são, como a gente está vendo aí, vazados seletivamente, de forma criminosa, porque, repito, a investigação ela deve ser sigilosa, o processo ele é público, o julgamento ele é público, mas a investigação não. E os policiais, né, eles juram que há provas de uma tentativa de coagir ministros do Supremo Tribunal Federal e parlamentares para beneficiar o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, basicamente, a gente está comentando aqui aos pouquinhos, essas mensagens divulgadas tratavam do pedido de asilo político do Jair Bolsonaro na Argentina. A gente vai falar sobre isso. Não há nada de irregular em você ter um rascunho de um pedido de asilo político a um outro país, né? É só olhar a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, a Carta de Direitos Humanos da ONU, está lá previsto, qualquer um que se sinta um perseguido político e ninguém com um mínimo de consciência, um mínimo de bom senso. Artigo 14. Artigo 14. Com senso crítico preservado, ninguém vai dizer que Bolsonaro não é um perseguido político. Ele, obviamente, é um perseguido político. Então, o asilo político na Argentina, a anistia, o Max já acabou com essa historinha de que o Eduardo Bolsonaro estaria brigando apenas pela anistia ao pai dele, é justamente o contrário. Ele falou, não, a gente precisa de uma anistia ampla, geral e restrita, ou o apoio dos Estados Unidos vai ladeira abaixo, a gente não vai ter mais nada. Trata também da articulação do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos, que é um ato heróico de bravura, né, de sacrifício pessoal pelo bem do Brasil contra uma tirania que tomou conta do país. Não é absolutamente um ataque à soberania nacional. Diga. Não, o que é interessante... Aí rapidinho, então, só. E as medidas cautelares, né, descumprimento de medidas cautelares que são ilegais, porque o Bolsonaro não deveria estar cumprindo medida cautelar nenhuma. E sobre o contato do Bolsonaro, e falaremos daqui a pouquinho sobre isso, com o Martin De Luca, o advogado da Rumble e do grupo de mídia do Trump, que também não tem nada de irregular, de ilegal, de criminoso nesse contato, né? De qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, buscar orientação de um advogado, seja ele de onde for, ligado a quem seja. Então, é interessante porque dá para perceber que o Eduardo está querendo fazer é meio que convencer o pessoal no Brasil de que ele, no caso o Silas, o Tarcísio, de que ele, Eduardo, não quer apenas livrar o pai. Porque você percebe que é um jogo retórico, ele fala assim, senão os Estados Unidos vai parar de apoiar. Porque a carta do Trump diz o contrário, né? Concorda comigo? A carta do Trump diz Bolsonaro e a perseguição aos seus apoiadores. E aí o Eduardo vira pro Silas e fala, não queremos só Bolsonaro, não. Queremos todas as vítimas sendo libertadas. Ou seja, e o Eduardo bota um as de espada no jogo de pôquer ali, né? Ele vira e fala assim, senão não vai ter mais apoio dos Estados Unidos. Ou seja, ele tá disposto a sacrificar o pai. Tá disposto a ver o pai se sacrificando, caso todos não sejam libertos. E isso tá bem claro. A imprensa tá desesperada, porque é uma pena que a gente só tem 31 mil pessoas nos assistindo. Eu queria que fosse 500 mil. No mínimo, ao vivo, simultaneamente. Porque eu queria falar pro Brasil isso que a imprensa tá escondendo. Mas eu não quero que você acredite em mim, não. Você que está em casa me assistindo, ou na academia, ou passeando, não quero que você acredite em mim. Eu quero que você vá até os áudios e os textos, leia tudo que essa imprensa porca está escrevendo e vá conferir o que eu estou dizendo. O Eduardo Bolsonaro disse exatamente isso. Se vocês quiserem só livrar meu pai, não vai ter apoio dos Estados Unidos, não. Eduardo Bolsonaro, quem falou isso. Se é só para livrar meu pai, não vai ter apoio dos Estados Unidos, não. Ou seja, ele estava disposto a quebrar a ponte, queimar o barco, como se diz na ilha. Sabe quando você tá numa ilha? Você vai queimar o barco? Eu vou queimar o barco aqui. Ninguém volta. É o Eduardo que fez isso. Óbvio. Por que a imprensa está escondendo isso? Porque o Eduardo já desistiu de eleição, ele quer salvar o Brasil, e se a imprensa noticiar isso, o Eduardo vai ser um dos maiores estadistas que o Brasil já viu nos últimos anos. Porque quem é que colocou o sacrifício do pai, que tá com a barriga costurada depois de ter sido esfaqueado por um comunista, por ordem dos comunistas? Quem é que faria isso pelo país? Isso é o desespero deles. Isso em rede nacional seria o maior desespero do PT e do Alexandre de Moraes. Por isso
que nós precisamos fazer com que a timeline cresça muito mais que a Globo. Mas muito mais que a Globo. E não adianta negar, a Globo ainda tem muita audiência. O povão mesmo não sabe nem o que significa STF. Se fizer uma enquete na rua aí, no 25 de março da vida, talvez o pessoal falar, é um negócio de justiça lá. O povão mesmo não sabe. Agora, se falar isso de modo claro, que nem eu tô dizendo aqui, Bolsonaro vai ter muito apoio, mas muito mais apoio do que ele imagina ter, tá bom?